Iam enforcá-la por ser infértil, com a corda já pronta diante de todos. Mas quando um camponês humilde se interpôs, o destino dela e do povo mudou para sempre. Conta-nos de onde nos ouves, porque esta história vai estremecer-te. Ano 1725, em San Miguel de los Llanos, uma aldeia empobrecida nas bordas do deserto de Sonora, a praça amanheceu cheia de gritos e rostos expectantes. Nesse dia não se julgava um crime, mas sim uma mulher que não tinha conseguido conceber. Leonor Vargas, de apenas 23 anos, era conduzida ao cadafalso com as mãos atadas e o olhar cravado no pó. Seus pés descalços deixavam marcas frágeis sobre a terra seca, como se cada passo a apagasse um pouco mais do mundo. Acusavam-na de ser infértil, de trazer consigo a maldição da esterilidade que, diziam, havia secado os campos. Naquela aldeia, a fé e o medo eram armas mais fortes que a espada, e ninguém duvidava da sentença. A forca. O carrasco, com o rosto coberto por um pano negro, já preparava a corda. Os membros do conselho, sentados sob um toldo de linho, observavam com gesto severo, como se sua crueldade fosse justiça. As mulheres murmuravam entre dentes, algumas com pena, outras com alívio de não serem elas as escolhidas. O silêncio caiu quando a corda tocou a pele do pescoço de Leonor. O ar ardia, e o som dos sinos enferrujados era uma faca contra a alma. E então, uma voz rompeu a ordem, uma voz que não deveria ser ouvida ali. Parem! Entre a multidão emergiu Rodrigo Cáceres, um camponês de rosto curtido e roupas gastas pelo trabalho na terra. Tinha os braços marcados por anos de arar com mulas e as costas dobradas pela miséria. Mas seus olhos brilhavam com uma força que ninguém esperava. Avançou entre empurrões, a respiração entrecortada, até ficar diante do cadafalso. Sua voz tremia, mas não de medo, e sim de fúria contida. Desde quando a infertilidade é um crime? Gritou, olhando não para o carrasco, mas para o povo. Acerumpa, hoje matais Leonor, mas amanhã será vossa filha, vossa irmã, qualquer uma que não cumpra o que estes homens ditam. O conselho reagiu com imediata indignação. Dom Alonso Herrera, o regedor mais ancião e cruel, golpeou o chão com sua bengala. Prendam-no. Que todos aprendam que desafiar o conselho é pior do que morrer na forca. Um murmúrio percorreu a multidão como um incêndio. Alguns camponeses abaixaram a cabeça, temerosos. Outros olharam para Rodrigo com um lampejo de admiração, como se por um instante tivessem recordado que também eram humanos. Leonor ergueu o olhar. Seus olhos, cheios de lágrimas contidas, cruzaram-se com os daquele homem humilde que arriscava a vida por ela. Foi um instante, mas bastou para que a esperança, enterrada havia semanas, regressasse como um raio em meio à tormenta. Os soldados avançaram. Rodrigo não recuou. O carrasco deteve sua mão no ar, esperando a ordem final. Toda a praça sabia que o que acontecesse a seguir mudaria para sempre a história de San Miguel de los Llanos. O ar na praça estava tão denso que parecia que até o sol tinha deixado de se mover. A corda pendia da madeira como uma sentença suspensa. E os olhos de todos seguiam o camponês que ousava falar onde ninguém devia. Rodrigo Cáceres respirava com violência. Suas mãos tremiam, mas sua voz era clara, carregada de uma verdade que mordia. Ou não vedes? Clamou Tromo. Não buscam justiça, buscam um bode expiatório. Não matam Leonor por ser infértil, matam-na porque temem o que ela sabe. O murmúrio transformou-se em caos. Dezenas de olhares se cruzaram na multidão. E de repente as dúvidas começaram a morder até os mais fervorosos que esperavam ver a moça morrer. O conselho reagiu com fúria. Dom Alonso Herrera, com os lábios ressequidos de ira, inclinou-se para seus colegas. Ao seu lado, Dona Beatriz Montoro, a única mulher naquele círculo de poder, ocultou o tremor da mão sob a mesa. Ela sabia de algo, algo que não devia vir à luz. Leonor, com a corda ainda no pescoço, fechou os olhos. Ele havia intuído, mas não sabiam de tudo. Os soldados começaram a descer do estrado, espadas curtas em mãos, mas o carrasco hesitava. Jamais presenciara um desafio semelhante. A multidão continha a respiração, dividida entre a obediência ao poder e a centelha de rebeldia que Rodrigo havia acendido. De repente, um ancião entre a multidão gritou: "Falai, Rodrigo! O que é que essa mulher sabe?" O conselho se tensionou. Dom Alonso golpeou a mesa. Silêncio!
Ninguém falará aqui além de nós. Mas já era tarde. O rumor estava lançado. Rodrigo deu mais um passo, e com a voz quebrada pela urgência, lançou a verdade como uma faca. Leonor descobriu que não é a infertilidade que seca nossas terras. É o conselho quem vende a água às escondidas a comerciantes de outros vales. Um estremecimento percorreu a praça como um trovão. Homens e mulheres se viraram, buscando respostas nos rostos rígidos dos regedores. Alguns baixaram o olhar, outros se levantaram, fingindo dignidade, mas com o suor correndo-lhes pela testa. Os guardas pararam um instante, confusos. O carrasco afastou a mão da corda, e Leonor abriu os olhos, com lágrimas que já não eram de medo, mas de fúria. Dom Alonso, vermelho de raiva, bradou: Mentira! Esse camponês mente. Ele mesmo foi comprado para vos enganar. Mas Dona Beatriz, incapaz de suportar mais, murmurou com voz quebrada: Nem tudo é mentira. O murmúrio transformou-se em gritos, insultos, acusações. A praça explodiu em caos. Alguns exigiam provas, outros clamavam por justiça imediata. O ar ardia com a centelha de uma rebelião contida durante anos. Rodrigo voltou-se para Leonor. Ela o olhou com um brilho novo, uma mistura de gratidão e medo. Ambos sabiam que, a partir daquele instante, não havia retorno. Os soldados ergueram as espadas. O conselho gritava ordens contraditórias. O povo avançava com fúria contida. E ali, em meio ao pó e aos gritos, o destino de Leonor e Rodrigo estava prestes a se entrelaçar em um giro que ninguém podia prever. A corda continuava pendendo. Mas o que estava em jogo já não era apenas a vida de uma mulher, era a verdade de todo um povo. A praça de São Miguel de los Llanos transformou-se em um caldeirão fervente. Os gritos se misturavam com o calor sufocante do meio-dia, e o pó levantado pelos pés da multidão flutuava no ar como uma nuvem que tudo cobria. Rodrigo ainda tinha o peito inflado de raiva, mas em suas entranhas ardia o medo. Desafiara homens capazes de esmagar qualquer um que os contradissesse. Ainda assim, a força da verdade o mantinha erguido, cravando os olhos em Leonor, que permanecia de pé, com a corda no pescoço, suspensa nesse limbo entre a vida e a morte. Dom Alonso Herrera golpeava o chão com seu bastão, a fúria brotando de cada veia. Guardas, prendam-nos a ambos. Essa mulher e esse camponês não sairão vivos desta praça. Os soldados avançaram com passos firmes, mas a multidão se agitou. Nem todos estavam dispostos a ver tal injustiça. Uma mulher, Tomasa Villalobos, vendedora de pão, ergueu a voz: Chega! Roubam-nos a água e agora roubam-nos a vida de Leonor. O grito espalhou-se como fogo. Homens e mulheres começaram a se aglomerar, alguns empurrando os guardas, outros gritando com a raiva acumulada de anos. A tensão era insuportável, e qualquer gesto podia desencadear uma tormenta. Leonor sentiu como a corda se afrouxava levemente. O carrasco, desconcertado, havia detido sua mão. Ninguém percebeu, exceto ela, e nesse instante, entendeu algo. Talvez ainda houvesse uma saída. Rodrigo subiu o primeiro degrau do cadafalso, empurrando com o ombro um dos soldados que tentava segurá-lo. Suas mãos tremiam, mas sua voz era clara: Olhai ao vosso redor. O conselho vive na abundância enquanto nossos filhos morrem de fome. E ainda duvidais de quem é o culpado. O povo rugiu. Alguns aldeões, armados apenas com paus e pedras, começaram a enfrentar os soldados. Não era uma batalha organizada, mas sim uma explosão de fúria popular. O pó cobria os rostos, os sinos não paravam de tocar, e o caos parecia impossível de conter. Dona Beatriz Montoro, desde o estrado do conselho, levou a mão ao peito. A verdade a consumia. Observava Leonor com compaixão como se quisesse falar, mas o medo de Alonso e dos demais regedores a mantinha em silêncio. De repente, um som rompeu a confusão. O corno do alcaide Mor, que ordenava aos soldados retirarem-se ao pórtico da Câmara Municipal. A multidão gritava, reclamando a libertação de Leonor. Em meio ao caos, Rodrigo subiu ao cadafalso e, com uma faca que havia tomado de um guarda, cortou a corda do pescoço de Leonor. Ela caiu de joelhos, ofegando violentamente, o ar entrando em seu peito como uma primeira vida. Os olhos da jovem encontraram os de Rodrigo, e entre o pó, o calor e o caos, houve um instante em que tudo parou.
O povo gritava, os regedores tremiam, os soldados se replegavam. Mas eles dois apenas se olhavam, sabendo que estavam unidos por um destino do qual já não havia escapatória. Dom Alonso gritou com fúria, apontando para ambos: apanhem-nos, que apodreçam nas masmorras. Mas já era tarde. A multidão rodeou o cadafalso, formando um muro humano que impedia os soldados de avançar. Rodrigo tomou a mão de Leonor e sussurrou, quase inaudível: se ficarmos, morreremos. Ela assentiu, com os lábios ressequidos, ainda sem poder acreditar que estava viva. E então, em meio à confusão, os dois desapareceram entre a multidão, protegidos por camponeses que se arriscavam a ocultá-los. A praça seguia em caos, os gritos não cessavam, e o conselho, impotente, compreendeu que algo se havia quebrado em San Miguel de los Llanos. Nesse dia, não apenas tinham tentado matar uma mulher. Nesse dia, sem querer, haviam acendido uma centelha de rebelião que já ninguém poderia apagar. A praça ainda ardia em gritos quando Leonor e Rodrigo escaparam entre a multidão. A mão dele apertava a dela com força, puxando seu corpo frágil e exausto. O pó levantado pelos passos de centenas de camponeses cobria o ar como uma névoa espessa. As ruas estreitas de San Miguel de los Llanos se fechavam à medida que corriam. Os cães latiam, os comerciantes fechavam apressados suas bancas, e os sinos continuavam repicando como se o povo inteiro estivesse prestes a desmoronar. Rodrigo conhecia os atalhos. Tinha vivido toda a sua vida ali, cultivando terras alheias, caminhando por trilhas ocultas que os forasteiros jamais viam. Desviou-se para um beco estreito, onde as casas de adobe pareciam inclinar-se até quase se tocar. Leonor arfava. Cada respiração era uma punhalada no peito. A corda lhe havia deixado uma marca vermelha no pescoço que ardia como fogo. "Por que fizeste isto?" perguntou entrecortada, tentando não perder o passo. Rodrigo não a olhou, mas apertou mais sua mão. "Porque não podias morrer por um crime que não era teu. E porque deteve-se apenas um instante. Porque sei que teu silêncio é mais perigoso que tua voz." Antes que pudesse responder, um ruído metálico soou atrás deles. Cascos de cavalos, soldados percorrendo as ruas. O tempo se lhes esgotava. Enquanto isso, no salão do conselho, a atmosfera era irrespirável. Dom Alonso, com o rosto transtornado, golpeava a mesa de madeira com o punho cerrado. Essa mulher devia morrer hoje, diante de todos. E em vez disso, a transformamos em símbolo de rebelião. O resto dos regedores permanecia em silêncio. Talvez devêssemos ouvi-la. Os olhos de Alonso cravaram-se nela como adagas. Ouvir uma mulher marcada pela infertilidade? Jamais. Mas Beatriz calou, ocultando o que sabia. Em suas mãos tremia um maço de papéis com selos rompidos. Havia descoberto, meses antes, os contratos secretos do conselho com mercadores de água que viajavam para o norte. Sabia que Leonor tinha visto esses mesmos documentos quando trabalhava como escriba na casa de um dos regedores. E agora entendia por que deviam silenciar. De volta às periferias do povoado, Rodrigo e Leonor chegaram a um moinho abandonado, onde o cheiro de trigo rançoso impregnava as paredes. Refugiaram-se na penumbra, respirando com violência. Leonor deixou-se cair contra uma coluna de pedra. As lágrimas caindo enfim. Estava pronta para morrer. "E agora não sei por que sigo viva." Rodrigo sentou-se diante dela, o suor percorrendo seu rosto curtido. "Segues viva, porque tua morte lhe servia mais que tua vida. E porque, ainda que o povo não compreenda, tua voz pode mudar tudo." Um ruído os interrompeu. Estalo de madeira. Uma sombra apareceu na entrada. Ambos se tensaram, preparados para o pior. Era Mateu Aguilar, um jovem aprendiz de ferreiro, com a roupa manchada de fuligem e o rosto cheio de nervosismo. Fora amigo de Rodrigo desde menino. "Estão a segui-los", disse em voz baixa. "Os soldados revistam casa por casa. Mas eu posso ajudá-los a sair daqui." Rodrigo o olhou com desconfiança. Sabia que Mateu era impulsivo e que mais de uma vez havia falado demais na taberna. Mas naquele momento, não tinham escolha. Leonor, com a voz quebrada, perguntou: "Por que quererias arriscar-te por mim?" O jovem baixou o olhar, titubeando. "Porque..." Engoliu em seco porque minha irmã também foi acusada do mesmo, e ninguém a defendeu. O silêncio tornou-se denso. Rodrigo compreendeu que a dor daquele rapaz era a mesma que pulsava em tantos outros.
Mas antes que pudessem mover-se, 3 pancadas secas soaram na porta do moinho. A madeira rangeu, e o eco das botas metálicas confirmou o inevitável. Tinham-nos encontrado. Os golpes contra a porta do moinho soavam como marteladas no peito de Leonor. Cada estalo da madeira parecia anunciar seu fim. Rodrigo tomou-a pela mão, puxando-a para um canto escuro onde as pedras formavam uma abertura quase imperceptível. Mateu, o jovem ferreiro, respirava agitado. Sua testa estava coberta de suor. Seus olhos brilhavam com medo e urgência. Há uma passagem, murmurou atrás desses sacos. Leva ao leito seco do rio. O tempo era mínimo. Rodrigo afastou os sacos, revelando um buraco estreito na parede. Leonor o olhou com dúvida. Era escuro, úmido e apertado. Mas era sua única saída. Os soldados golpeavam cada vez mais forte. As dobradiças rangiam, prontas para ceder. Tu primeiro, ordenou Rodrigo. Leonor rastejou entre pedras úmidas e teias de aranha, o coração batendo com violência. O cheiro de terra molhada a envolveu. Mas o ar frio lhe deu a certeza de que ainda havia um caminho aberto. Rodrigo a seguiu de imediato. Mateu ficou atrás, empurrando de novo os sacos para cobrir a entrada. O estrondo chegou. A porta abriu-se de golpe. Gritos de soldados, cascos metálicos, aço desembainhado. Rodrigo e Leonor avançavam rastejando quando ouviram o ruído inconfundível de uma luta atrás. Mateu gritou. E depois, silêncio. Rodrigo deteve-se em seco, sua respiração transformada em nó. Quis retroceder, mas Leonor o segurou pelo braço. Não, sussurrou. Theo, se voltarmos, morreremos os 3. O eco dos passos de soldados se aproximava, ressoando na pedra úmida do passadiço. Não havia tempo para pensar. Rodrigo a empurrou para a frente, cerrando os dentes de raiva, e ambos correram como puderam rumo à saída. O túnel desembocava no leito seco do rio, coberto de mato e pedras afiadas. O sol da tarde caía com violência, cegando seus olhos. Do lado de fora, o deserto se estendia como um manto interminável. Rodrigo tomou fôlego, disposto a seguir adiante, mas um grito o deteve. Atrás deles, ao longe, entre os guardas que saíam do moinho, apareceu Mateu, manietado, com a boca ensanguentada. Seu olhar, no entanto, não era de medo, era de culpa. Um dos soldados o empurrou, e Dom Alonso, montado em um cavalo negro, avançou com gesto triunfal. Muito bem, rapaz. Sabia que nos levarias até eles. Rodrigo gelou. Leonor abriu os olhos em incredulidade. Mateu os havia traído. O jovem, com voz quebrada, gritou desde a distância. Perdoai-me. Não podia perder minha irmã. Juraram-me que a deixariam viver se vos entregasse. O coração de Leonor apertou-se com força. Por um instante quis odiá-lo, mas entendeu o desespero em suas palavras. Não era maldade o que o havia levado a trair, era amor. Rodrigo, em contrapartida, sentiu que a raiva lhe queimava a garganta. Confiara nele, o considerara um irmão. E agora, o via acorrentado ao inimigo. Os soldados se dispersaram, correndo em direção ao leito. Rodrigo puxou Leonor. E ambos começaram a fugir rumo ao horizonte empoeirado. As pedras feriam seus pés, o sol queimava-lhes a pele, e atrás, os gritos da perseguição cresciam como um coro infernal. Enquanto isso, na sala do conselho, Dona Beatriz Montoro observava o caos desde a janela alta. Sua respiração era um turbilhão de angústia. Sabia que não restava muito tempo antes que toda a verdade viesse à tona. Apertou com força o maço de papéis com os contratos ilegais. Sua consciência lhe gritava que devia agir. Mas sua vida pendia de um fio se o fizesse. Fechou os olhos um instante e murmurou para si. Leonor, tua voz pode salvar-nos a todas. Mas para isso devo escolher entre o silêncio e a traição. O destino de todo o povo estava dividido nesses instantes. No leito seco, onde 2 fugitivos corriam para o desconhecido, e na sala do conselho, onde uma mulher guardava o segredo que podia derrubar os poderosos. O eco dos cascos dos cavalos já soava na distância. Os perseguidores estavam cada vez mais próximos. Rodrigo sabia que um único erro significaria a morte de ambos. O deserto não lhes daria trégua, e a traição de Mateu acabava de converter sua fuga numa corrida contra o tempo. O sol descia no horizonte, tingido de um vermelho intenso que fazia parecer que o céu inteiro ardia. Leonor e Rodrigo corriam pelo leito seco do rio,
um labirinto de rochas e arbustos ressequidos que cortavam a pele como lâminas. Suas respirações eram um ofegar desesperado, misturado com o estrondo de cascos de cavalos que se aproximavam por trás. O pó levantava-se em nuvens que cegavam os olhos, e cada pedra solta ameaçava fazê-los cair. Leonor mal conseguia sustentar-se. As pernas tremiam-lhe. A marca da corda ainda ardia em seu pescoço. Rodrigo, embora exausto, puxava-a com uma força quase sobre-humana. Não pares, disse entre dentes. Se cairmos, não nos levantarão com vida. Um assobio cortou o ar. Uma flecha passou a escassos centímetros da cabeça de Leonor, cravando-se na terra poeirenta. O medo a impulsionou a seguir, embora sentisse que o corpo estava a ponto de colapsar. Atrás, os soldados avançavam com disciplina. Mas a geografia não estava a seu favor. Os cavalos se atrapalhavam entre as rochas e raízes secas. Rodrigo sabia disso. Aquele terreno era sua única vantagem. Chegaram a uma fenda profunda na rocha, um buraco que descia como uma garganta escura. Rodrigo olhou para baixo, medindo o risco. Não havia tempo para dúvidas. Pegou-a pelo braço e a empurrou suavemente em direção à abertura. Salta, Leonor. Ela o olhou com pânico. E se não houver saída, pior será esperar que nos alcancem. O som de cascos e gritos estava cada vez mais perto. Leonor fechou os olhos e saltou. O golpe do ar e o impacto seco a fizeram rolar entre pedras até cair em uma caverna úmida. Rodrigo a seguiu, caindo de forma desajeitada, batendo o lado contra uma rocha. Soltou um gemido abafado, mas levantou-se de imediato. Lá em cima, os soldados gritavam confusos, sem saber por onde haviam desaparecido. A escuridão da caverna era sufocante. O cheiro de umidade e musgo impregnava o ar. Leonor tremia. Não sabia se pelo frio ou pela adrenalina. Rodrigo acendeu uma tocha improvisada com um pedaço de tecido e um galho seco que levava amarrado à cintura. A luz revelou paredes cobertas de inscrições antigas, desenhos gravados na pedra que pareciam contar histórias de gerações esquecidas. Leonor acariciou um dos símbolos, um círculo com linhas que se cruzavam. Minha mãe me falava desses sinais. Dizia que eram dos primeiros habitantes. Rodrigo franziu o senho. Então caímos em um lugar que não querem que encontremos. Enquanto isso, na sala do conselho, o ambiente era tão sufocante quanto o deserto. Dom Alonso golpeava a mesa com fúria, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza que na praça. A rebelião da multidão e a fuga de Leonor haviam quebrado o controle. Dona Beatriz, sentada a um lado, observava os demais. Sua mão acariciava disfarçadamente o maço de papéis escondido sob o manto. Sentia que cada segundo em que se calava era uma traição a mais à própria consciência. O povo murmura, disse por fim com um fio de voz. Não poderemos contê-los por muito tempo. Dom Alonso a olhou com desprezo. Calam-se com medo, como sempre. Beatriz o sustentou com o olhar. Dentro dela travava-se uma guerra. Seu dever com o conselho, o medo de ser acusada de traidora e a lembrança de sua própria filha, morta anos antes, após ser acusada injustamente do mesmo que hoje sofria Leonor. De volta à caverna, Rodrigo e Leonor avançavam lentamente. O chão era escorregadio. O eco de seus passos parecia segui-los como uma ameaça invisível. De repente, um murmúrio de água os surpreendeu. À frente deles, brotava uma nascente oculta, cristalina, que brilhava sob a luz da tocha. Leonor ajoelhou-se e bebeu com avidez, as lágrimas correndo por seu rosto. Vês? Sussurrou. Aqui está a água que falta em nossas terras. Não era infertilidade. Não era maldição. A água continua aqui, escondida. Rodrigo entendeu naquele instante. O conselho sabia daquela nascente. Ocultavam-na para vendê-la a outros vales enquanto seu próprio povo morria de sede. O crime era ainda maior do que havia imaginado. Mas não estavam sozinhos. Um ruído metálico os sobressaltou. Sombras se moviam na entrada da caverna. Uma voz rouca, carregada de autoridade, ressoou entre as pedras. Sabia que terminariam aqui. Da escuridão emergiu um homem alto, com capa de couro e espada à cintura. Era Dom Lorenzo Cifuentes, capitão da guarda, enviado pelo conselho para silenciar qualquer ameaça. Seus olhos brilhavam com crueldade ao vê-los encurralados. Rodrigo interpôs-se diante de Leonor, segurando a tocha como única arma. O coração lhe golpeava o peito, mas não ia recuar.
Leonor o olhou, sentindo que aquele instante podia ser o último. A nascente brilhava atrás deles, como símbolo da verdade que ninguém devia conhecer. O capitão sorriu com desdém e deu mais um passo. O conselho já decidiu vosso destino, e eu estou aqui para cumpri-lo. A tocha tremia na mão de Rodrigo, iluminando apenas os muros úmidos da caverna. O reflexo cintilava na superfície da nascente oculta, projetando lampejos que pareciam zombar deles. A água estava ali, livre, abundante, enquanto na aldeia o povo morria de sede. Dom Lourenço Cifuentes, capitão da guarda, deu um passo à frente. A capa de couro se abriu, mostrando uma espada larga e pesada, símbolo da autoridade do conselho. Seus olhos brilhavam como brasas apagadas, carregados de uma calma cruel. Ninguém devia encontrar este lugar, disse com voz grave. Nem vocês, nem ninguém. A água não pertence ao povo. Pertence a quem sabe controlar. Rodrigo apertou o maxilar. Controlá-la. Vocês a escondem para lucrar enquanto as crianças morrem nas ruas. Dom Lourenço sorriu com cinismo. Assim funciona o mundo camponês. Alguns nascem para obedecer, outros para governar. Tu já devias saber disso. Leonor, ainda com os joelhos úmidos pela água que acabara de beber, levantou-se com dificuldade. A corda havia marcado seu pescoço, mas sua voz brotou firme, carregada de uma raiva contida. Não me enforcaram esta manhã, e não será aqui que me calarei. O capitão inclinou a cabeça, divertido com a valentia. Tens língua afiada, mulher, mas as forcas se erguem todos os dias. Uma a mais não fará diferença. Rodrigo deu um passo à frente, erguendo a tocha como única arma. O fogo iluminou seu rosto endurecido pela terra e pelo sacrifício. Não era um soldado, mas havia trabalhado toda a sua vida sob um sol mais implacável que qualquer guerra. Então terás que passar por cima de mim. O silêncio quebrou-se com o som metálico do aço. Dom Lourenço desembainhou a espada com um movimento lento, quase cerimonioso. A luz da tocha refletiu no fio. Antes que o capitão avançasse, um rugido distante sacudiu a caverna. Não era trovão, mas o eco da multidão na praça do povoado, que ainda gritava e se agitava. A rebelião se espalhava como pólvora. Enquanto isso, no conselho, Dona Beatriz Montoro observava os regedores discutirem com fúria. Dom Alonso, vermelho de ira, clamava por derramar mais sangue. Não bastará executar essa mulher. O camponês deve morrer também, e qualquer um que o defenda. Alguns assentiam, outros calavam-se com o rosto sombrio. Mas Beatriz sabia que o medo estava penetrando. O povo já não era o mesmo desde que Leonor havia sobrevivido à forca. Com mãos trêmulas, abriu disfarçadamente o maço de documentos sob a mesa. Os contratos ilegais mostravam claramente os nomes dos regedores e as quantidades de água vendidas a mercadores estrangeiros. Se essas provas chegassem ao povo, o conselho cairia em questão de dias. Inclinou-se para um dos conselheiros mais jovens, Dom Esteban Ruiz, e sussurrou apenas: se seguirmos o jogo de Alonso, afundaremos todos. O homem a olhou com medo. E o que propões? Que a verdade venha à luz. Chega de forcas. Chega de mentiras. Suas palavras foram facas que se cravaram na sala. Pela primeira vez, alguém dentro do conselho estava disposto a romper o silêncio. De volta à caverna, Rodrigo e Dom Lourenço se encaravam como predadores antes de lançar o ataque. O capitão avançou com passos seguros, o aço brilhando, enquanto Rodrigo segurava a tocha como escudo precário. Leonor recuou até chocar-se com a parede, mas não desviou o olhar. Algo dentro dela se havia quebrado naquela manhã na forca. Já não era a moça resignada a morrer. Era alguém que havia visto de perto o vazio e retornara para lutar. O capitão investiu com um golpe rápido. Rodrigo desviou por pouco. O fio sibilou a centímetros de seu rosto. O fogo da tocha crepitou com violência, iluminando a água da nascente que parecia observar a cena em silêncio. Rodrigo, sem pensar, mergulhou a tocha na superfície da água. O resplendor se multiplicou, refletindo-se em todas as direções. O capitão cobriu os olhos por um segundo. Foi o suficiente para que Rodrigo o atingisse com o ombro, lançando-o contra a parede rochosa. O eco do golpe ressoou como um trovão. A espada do capitão caiu ao chão com um estrépito metálico. Leonor lançou-se em direção à arma, suas mãos tremendo ao sentir o frio do aço. Pela primeira vez em sua vida, empunhava um símbolo de poder que jamais lhe teria sido permitido.
Dom Lourenço, atordoado, grunhiu ao se levantar. Seu olhar de ódio cravou-se em ambos. Isto não terminou. O conselho não vos deixará viver. Rodrigo segurou contra a rocha, ofegante, com a fúria vibrando nos braços. Então terão que ouvir a verdade, ainda que seja a última coisa que eu diga. A caverna ficou em silêncio, salvo pelo gotejar constante da água e pelo pulsar desesperado de 3 corações. A nascente brilhava como uma testemunha silenciosa do segredo que podia salvar ou destruir todo um povo. O gotejar constante da nascente enchia a caverna de um eco inquietante, como se as próprias pedras escutassem cada palavra. Rodrigo segurava o capitão Dom Lourenço Cifuentes contra a parede, a tocha ainda acesa iluminando seus rostos crispados pela fúria. A espada, agora nas mãos de Leonor, tremia entre seus dedos. Nunca havia empunhado uma arma, mas o frio do aço lhe transmitia um poder que a assustava tanto quanto a atraía. Dom Lourenço sorriu com desdém, apesar do sangue que lhe escorria pela testa. Não o fareis, sussurrou. Taque, não sois assassinos, e se me matarem, o povo nunca saberá a verdade. Só acreditarão que fugistes como criminosos. Rodrigo cerrou os dentes. A raiva o consumia, mas havia verdade naquelas palavras. Se o matassem ali, se tornariam fugitivos para sempre. Então fala, tu, cuspiu. Diz ao povo o que escondem. O capitão soltou uma gargalhada amarga. Crês que um cão do conselho trairia seus senhores? Prefiro morrer. Leonor deu um passo à frente. Seus olhos, inchados pelo choro daquela manhã, brilhavam agora com uma força desconhecida. Preferes morrer, mas não aqui. Não agora, disse com voz firme. Vives porque precisamos que teu próprio povo veja o que ocultais. Serás a prova, ainda que acorrentado. Rodrigo a olhou surpreso. Em sua voz havia convicção, não dúvida. Naquele instante compreendeu que Leonor já não era a moça condenada à forca. Era alguém capaz de enfrentar os homens mais poderosos. Com um empurrão, o amarraram improvisando cordas com tiras de sua capa. O capitão, pela primeira vez, mostrou um lampejo de medo em seu olhar. Enquanto isso, no conselho, a sala havia se transformado em um caldeirão fervente. Alguns regedores discutiam sobre enviar mais soldados, outros pediam calma. Dom Alonso, com o rosto transtornado, clamava que deviam incendiar qualquer casa suspeita de esconder os fugitivos. Que aprendam a temer outra vez, que o fogo apague a insolência, mas Dona Beatriz Montoro não podia suportar mais. Tirou os documentos debaixo de seu manto e os bateu contra a mesa. O som dos papéis retumbou na sala como um canhonaço. Basta de mentiras, gritou. Aqui está a prova. Vós mesmos assinastes contratos vendendo a água do povo a mercadores de outros vales. O silêncio foi brutal. Vários conselheiros empalideceram, outros baixaram o olhar. Dom Esteban Ruiz, o mais jovem, levantou-se bruscamente. É isto verdade, Alonso? O velho regedor, encurralado, levantou-se com uma calma fingida. Não é mais que uma invenção desta mulher. Documentos falsificados para nos confundir. Beatriz o olhou com desprezo. Jurais em vão, Alonso. Eu mesma vi como as cargas partiam ao amanhecer, e não estava sozinha. O murmúrio cresceu. Alguns já não sabiam em que acreditar. A fenda dentro do conselho era cada vez maior. Na caverna, Rodrigo e Leonor, com o capitão prisioneiro, saíram do passadiço oculto rumo ao leito seco do rio. A noite começava a cair, e o ar frio mordia-lhes a pele. O capitão caminhava acorrentado, mas ainda sorria com cinismo. Credes que o povo vos escutará, mas as pessoas temem mais a forca do que a verdade. Leonor o olhou fixamente, com os lábios cerrados. Talvez antes sim, mas depois de hoje não. Nesse instante, um ruído o sobressaltou. Entre as sombras, uma figura surgiu com passo cauteloso. Era Mateu Aguilar, o ferreiro que os havia traído horas antes. Seus pulsos ainda mostravam marcas de cordas. Havia escapado. Rodrigo sentiu o sangue ferver nas veias. Vens para nos entregar outra vez? Mateu baixou o olhar, com lágrimas brilhando nos olhos. Não, sussurrou. Venho para ajudar-vos. Prometeram-me salvar minha irmã se vos entregasse, mas a enforcaram do mesmo jeito esta tarde. O silêncio caiu como uma lâmina. Leonor sentiu um estremecimento no peito. A crueldade do conselho não conhecia limites. Rodrigo, apesar da raiva, compreendeu naquele instante que o rapaz estava destruído por dentro.
Mateu ergueu a cabeça com a voz trêmula. Sei de um lugar onde podeis falar ao povo sem que o conselho vos cale. A velha igreja abandonada, à beira do cemitério. Lá ninguém ousa entrar, e justamente por isso ninguém vos interromperá. Rodrigo hesitou. Não confiava nele, mas o desespero não deixava alternativas. Leonor, porém, o olhou com uma calma surpreendente. Que venha conosco. Às vezes a dor ensina mais que a lealdade. O capitão riu com escárnio. Apesar de estar acorrentado, 3 condenados e um segredo que vos custará a vida. Isso sois, nada mais. Rodrigo o empurrou para a frente. Então que o povo decida se o somos. A lua acendia sobre o deserto, iluminando o leito seco. 4 silhuetas avançavam. Um camponês, uma mulher marcada pela forca, um traidor arrependido e um capitão prisioneiro. O destino do povo caminhava com eles. A noite havia caído sobre São Miguel dos Llanos. E com ela, o ar gelado que fazia estalar os galhos secos. A lua cheia banhava o deserto com um resplendor prateado que parecia vigiar cada passo dos fugitivos. Rodrigo, Leonor, Mateu e o acorrentado capitão Cifuentes avançavam por trilhas ocultas. O leito seco do rio ficava para trás, e diante deles erguia-se a silhueta escura da velha igreja abandonada. Em ruínas havia mais de 20 anos. A fachada estava rachada, com fendas que pareciam cicatrizes na pedra. Janelas sem vidros mostravam um interior vazio, e o campanário, inclinado, parecia prestes a desabar. O povo evitava aquele lugar, convencido de que estava amaldiçoado. Justamente por isso era perfeito. Mateu deteve-se diante das portas carcomidas. Sua voz, quebrada pela culpa, ergueu-se com cautela. Aqui ninguém vos interromperá. Se quereis falar ao povo, deveis trazê-los até aqui. Rodrigo o olhou com desconfiança. E por que viriam? Estão assustados, divididos. Porque já não são os mesmos, respondeu Leonor, avançando para a entrada, minúlio. Hoje me viram na forca, e me viram sair viva. A igreja os recebeu com um cheiro de pó e madeira podre. Os bancos estavam quebrados, e o altar, coberto de teias de aranha. Mas no centro do chão havia algo inesperado. Um mosaico antigo, meio enterrado, com símbolos semelhantes aos que haviam visto na caverna da nascente. Leonor ajoelhou-se e acariciou as pedras. Isto estava aqui, antes de o povo existir. Os antigos sabiam da água, da vida escondida sob a terra. O conselho não descobriu nada. Roubou. Rodrigo observou a moça. Ela havia mudado em questão de horas. Já não era a vítima marcada pela infertilidade, mas uma mulher que falava com a força de quem carrega um destino maior. O capitão Cifuentes, acorrentado em um canto, sorriu com sarcasmo. E de que vos serve tudo isso? Podeis gritar a verdade aqui dentro, mas ninguém vos ouvirá. Nesse momento, um murmúrio distante rompeu o silêncio. Vozes, passos, tochas que brilhavam na escuridão. A multidão se aproximava. Mateu, com os olhos arregalados, sussurrou: Seguiram-vos. Os camponeses vêm. Alguns para ouvir-vos, outros para entregar-vos. O coração de Leonor acelerou. Rodrigo cerrou os punhos, consciente de que tudo se decidiria naquela noite. Enquanto isso, no conselho, Dona Beatriz Montoro não havia dormido. Passara horas escrevendo cópias apressadas dos documentos, disposta a entregá-los nas mãos do povo. O conselho estava dividido. Alguns regedores queriam fugir, outros pediam mais repressão. Dom Alonso, cada vez mais desesperado, ordenava redobrar a vigilância, mas a semente da dúvida já estava plantada. Vários guardas murmuravam às escondidas, questionando a quem serviam de fato. O medo já não era suficiente. Beatriz, olhando pela janela para a lua que iluminava o deserto, pensou em silêncio. Se Leonor sobreviver esta noite, nada voltará a ser igual. De volta à igreja, as portas se abriram com um estrondo. Dezenas de camponeses entraram com tochas, iluminando o interior em ruínas. Seus rostos eram uma mistura de medo, fúria e esperança. Ninguém falava, todos esperavam. Rodrigo deu um passo à frente, mas foi Leonor quem ergueu a voz. Sua garganta ainda marcada pela corda. Doeu ao pronunciar cada palavra, mas isso apenas fez sua voz mais poderosa. Quiseram matar-me por não ter filhos. Chamaram-me maldição. Chamaram-me bruxa.
Mas a verdadeira maldição não é a infertilidade. É o conselho que vos rouba o que vos pertence. Os murmúrios cresceram, oscilando entre a dúvida e a indignação. O capitão Cifuentes riu do canto. Mentiras de uma mulher desesperada. O conselho é a única razão pela qual este povo ainda existe. Rodrigo o empurrou para que se calasse, mas então Mateus se adiantou, tremendo, com lágrimas nos olhos. Não são mentiras. Eu mesmo entreguei Leonor para salvar minha irmã, e ainda assim a mataram. O conselho nunca cumpre sua palavra. O murmúrio transformou-se em rugido. As tochas se ergueram. Alguns gritavam por justiça. Outros exigiam provas. Foi então que Leonor mostrou o que trazia oculto sob seu manto. Um pedaço de pedra arrancado do mosaico, gravado com os símbolos antigos. Isto, e a nascente oculta sob a terra, são a prova. A água está lá. Eles sabem. O povo explodiu em gritos de espanto e fúria. Rodrigo ergueu a mão, impondo silêncio. Se ainda duvidais, olhai para o capitão, que ele o negue diante de vós. Todos voltaram a cabeça para Dom Lourenço. O capitão, pela primeira vez, titubeou. O suor escorria por sua testa. Sabia que se falasse, se condenaria, e se calasse, o povo entenderia a verdade. O silêncio era insuportável. O capitão abriu a boca, mas antes que pudesse pronunciar palavra, um estrondo sacudiu as portas da igreja. Soldados armados irromperam com violência, as tochas ardendo. Atrás deles, com o rosto descomposto de raiva, apareceu o próprio Dom Alonso Herrera. Que ninguém saia daqui vivo. O estrondo das portas ao cair foi como um trovão em meio à noite. A igreja abandonada iluminou-se com as tochas dos soldados, o resplendor lambendo as paredes rachadas e o mosaico no chão como se o próprio passado despertasse. Dom Alonso Herrera avançou com passo firme, a túnica manchada de suor, o bastão golpeando o chão como sentença. Seu olhar era o de um homem acuado que preferia destruir tudo antes que perder o poder. Prendam-nos! Que ninguém saia vivo! Bramiu, a voz quebrada pela raiva. O povo, reunido dentro, tensionou-se como uma corda prestes a arrebentar. Alguns camponeses recuaram de medo. Outros ergueram suas tochas como armas improvisadas. O capitão Cifuentes, ainda acorrentado, olhou os soldados entrar e por um instante acreditou ver a salvação em seus rostos. Rodrigo interpôs-se diante de Leonor, abrindo os braços. O suor lhe corria pela testa. A respiração era uma lâmina em seus pulmões, mas sua voz retumbou firme. Se alguém der mais um passo, o povo verá com seus próprios olhos o que o conselho oculta. Dom Alonso soltou uma gargalhada amarga. O povo não pensa, apenas obedece. Sois gado, e eu sou quem vos mantém vivos. O rugido da multidão explodiu como um mar em tormenta. Já não havia silêncio nem obediência. Os aldeões gritavam. Exigiam respostas. Suas vozes retumbavam contra as paredes de pedra. Leonor, com a marca da corda ainda no pescoço, deu um passo à frente. Seu corpo tremia, mas sua voz era como ferro fundido. Chamastes-me maldição. Enforcastes-me por ser infértil. Mas a infertilidade não seca a terra nem mata de sede as crianças. São eles. Apontou com força ao conselho e ao capitão acorrentado. Eles roubaram a água, a esconderam, a venderam, enquanto nos faziam acreditar que éramos culpados de nossa própria desgraça. O silêncio caiu como uma onda. Por um instante, todos contiveram a respiração. O capitão Cifuentes, suando, moveu-se em suas correntes. Os olhares o atravessavam como lanças. Podia calar, ou podia falar e arrastar a todos consigo. E então, com um grunhido, rompeu o silêncio. É verdade. Sua voz era rouca, amarga. Mas cada palavra foi uma martelada no coração dos aldeões. Tris. A água existe. Eu mesmo escoltei as cargas que partiam ao amanhecer. O conselho o ordenou. Um grito dilacerante surgiu da multidão. Mulheres choravam, homens cerravam os punhos, crianças olhavam com olhos abertos pela primeira vez. A verdade havia caído como uma espada que partia a história em duas. Dom Alonso, pálido, tentou falar, mas sua voz se afogou nas vaias. Mentiras! É um truque, um teatro para enganar-vos. Mas já ninguém o escutava. O povo havia despertado. Mateu, com lágrimas nos olhos, ergueu a voz. Minha irmã morreu porque confiei neles. Usaram-nos a todos.
Rodrigo apertou a mão de Leonor. Viu-a erguida, com a marca da corda ardendo como um símbolo, e compreendeu que naquele momento ela não apenas se defendia. Estava dando voz a todos os silenciados. Os soldados, confusos, baixaram lentamente suas armas. Alguns olhavam o capitão acorrentado, outros o conselho. E muitos o povo enfurecido. Já não sabiam a quem serviam. Leonor avançou até o altar, sua voz erguendo-se como um trovão final. Quisestes matar-me para calar a verdade. Mas sobrevivi. E agora todos sabeis quem é o verdadeiro inimigo. A infertilidade não é uma maldição. A injustiça, sim o é. O rugido do povo explodiu como um terremoto. Tochas erguidas, gritos de justiça, prantos e vivas. As paredes da igreja pareciam vibrar com aquela energia incontida. Dom Alonso recuou, tremendo pela primeira vez em anos. O poder escapava-lhe entre os dedos como areia. Dona Beatriz Montoro, que havia chegado em silêncio atrás dos soldados, ergueu os documentos bem alto. Aqui estão as provas. Os contratos assinados por cada um deles. A multidão enlouqueceu. Os aldeões cercaram o conselho, já não como súditos, mas como juízes. Rodrigo e Leonor se olharam. Haviam sobrevivido ao cadafalso, ao deserto, à traição. Agora eram testemunhas de algo ainda maior, um povo que despertava. Mas ainda não havia terminado. Dom Alonso, acuado, sacou um punhal de sua túnica e gritou com raiva. Se caio, levarei essa mulher comigo. Lançou-se contra Leonor. O tempo se ralentou. O povo gritou. Rodrigo correu. A lâmina do punhal brilhou sob a luz da lua que entrava pelo vitral quebrado da igreja. Tudo estava prestes a decidir-se em um só movimento. O tempo pareceu quebrar-se em 1000 fragmentos quando Dom Alonso Herrera se lançou com o punhal contra Leonor. A lâmina brilhou como um raio sob a luz da lua que entrava pelo vitral quebrado da igreja. Os gritos do povo encheram o ar como um trovão dilacerante. Rodrigo correu sem pensar. Todo o seu ser se resumiu em um só impulso. Protegê-la. Interpôs-se entre a lâmina e Leonor, e o punhal se cravou em seu flanco com um estalo seco. O silêncio foi absoluto. Nem o vento ousou soprar. Rodrigo caiu de joelhos, o sangue tingindo sua camisa rota. Leonor gritou seu nome, correndo para ampará-lo, suas mãos trêmulas tentando conter a ferida. O povo observava, paralisado pelo horror. Dom Alonso ergueu novamente o punhal furioso. Mas antes que pudesse atacar outra vez, uma pedra lançada da multidão o atingiu na testa. Depois outra. E outra. Em segundos, dezenas de aldeões o cercaram, desarmando-o, derrubando o homem que durante anos havia sido seu amo e verdugo. O regedor caiu ao chão, derrotado não por soldados nem espadas, mas pela fúria do povo que havia subjugado. Enquanto isso, Rodrigo respirava com dificuldade, seus olhos fixos em Leonor. Não. Chore sussurrou com um frágil sorriso. Não me arrependo. Prefiro cair assim, que viver de joelhos. Leonor o segurou com força, as lágrimas transbordando, caindo sobre seu rosto. Não me deixes, por favor. Não agora. Não quando tudo apenas começa. Rodrigo ergueu a mão manchada de sangue e a pousou em sua face. Começa contigo, Leonor. Tu és a voz que já ninguém poderá calar. Seus lábios mal roçaram os dela em um beijo frágil, mais um suspiro que um contato. E então, seus olhos se fecharam lentamente, entregando-se ao silêncio eterno. O grito de Leonor partiu a igreja em dois. Foi um grito dilacerante, cheio de dor, mas também de fúria, de verdade, de vida. O povo inteiro o ouviu e estremeceu. Os soldados baixaram as armas, um a um, compreendendo que já não havia volta. O conselho, reduzido e exposto, foi arrastado para fora pelos camponeses, não para matá-los de imediato, mas para enfrentá-los com a justiça que nunca haviam tido. Dona Beatriz, com lágrimas contidas, aproximou-se de Leonor e ajudou-a a pôr-se de pé. Não estás sozinha, disse-lhe em voz baixa. Ele morreu para que vivesses, e agora deves viver para que tudo mude. Leonor levantou-se, com a marca da corda no pescoço e o sangue de Rodrigo ainda em suas mãos. Seu corpo tremia, mas seus olhos brilhavam com uma luz que nunca antes tivera. Virou-se para o povo, que a olhava expectante. Hoje tentaram enforcar-me por ser infértil. Tentaram fazer-me carregar uma culpa que não era minha. Mas já sabeis.
A infertilidade não mata, não rouba, não trai. Eles o fizeram. Sua voz retumbava como um eco impossível de calar. Rodrigo deu sua vida por mim. E por todos vós. Não deixemos que seja em vão. O povo rugiu como um mar de fogo, erguendo tochas, gritando justiça, gritando liberdade. A igreja em ruínas, que havia sido símbolo de abandono e medo, transformou-se naquela noite no lugar onde nasceu uma nova esperança. Leonor, com lágrimas nos olhos, ergueu o rosto à lua. O vento soprou suave, movendo seus cabelos, como se a própria noite a abraçasse. E em silêncio, prometeu que a vida de Rodrigo não seria esquecida, que seu sacrifício viveria em cada decisão, em cada palavra, em cada luta. San Miguel dos Llanos nunca voltou a ser o mesmo. O conselho caiu. A nascente foi devolvida ao povo. E as mulheres já não foram apontadas como maldição, mas escutadas como parte da vida. A história de Leonor foi transmitida de boca em boca durante gerações. E sempre, ao final, alguém acrescentava a frase que a resumia toda. Iam enforcá-la por ser infértil, mas um camponês humilde a salvou diante de todos. Se esta história te estremeceu, deixa-me nos comentários. O que sentiste ao viver o sacrifício de Rodrigo e a transformação de Leonor? Deixa teu like, compartilha com alguém que precise ouvi-la e não te esqueças de subscrever para mais relatos que te atravessem a alma.